Boa noite. Sou policial há quase 15 anos e já vi coisas o bastante para tirar o sono de qualquer um. Mas nada se compara àquela noite naquela casa maldita, no topo da colina. 12 de julho de 1985. A noite estava encharcada por uma tempestade violenta. A chuva caía tão forte que as gotas pareciam facas nos vidros da viatura, e o som dos trovões reverberava pela estrada deserta como um aviso sombrio. A cidade quase dormia, exceto por um pequeno ponto de luz que cortava a escuridão. Era a maldita casa no topo da colina. O chamado veio às 23h45. Casa Soares, disseram pelo rádio. O velho casarão abandonado na estrada da colina. Ninguém se aventurava por lá há anos. Segundo os moradores, a casa era habitada por uma presença maligna. Gritos e lamentos ecoavam pela escuridão. Dirigi até lá, o barulho da chuva abafando qualquer pensamento racional. Ao subir a colina, avistei a silhueta da casa entre os relâmpagos. Ela se destacava enorme e imponente como um gigante adormecido. A estrutura decadente tinha algo de ameaçador, com janelas partidas que pareciam olhos vazios observando-me enquanto eu me aproximava. A entrada estava escancarada, como se alguém me esperasse. Mal pisei no jardim e senti o ar mudar. Era uma sensação pesada, quase como se o ambiente soubesse que eu não pertencia àquele lugar maldito. A chuva parecia mais densa e o vento uivava, empurrando-me na direção da porta. A porta rangeu e, ao cruzá-la, fui recebido por um silêncio que soava artificial, um contraste com o caos da tempestade do lado de fora. De repente, um sussurro gelado se misturou ao som do vento. Uma voz baixa, quase um lamento, como se alguém estivesse me observando. No corredor à frente, o movimento capturou a atenção dos meus olhos. Havia uma figura no final do corredor, uma mulher alta e magra, usando um vestido antigo de cor escura, com rendas e detalhes que lembravam o traje de uma bruxa dos tempos passados. Ela desapareceu em um piscar de olhos, deixando no ar uma sensação de angústia profunda. Minhas mãos tremiam, mas eu sabia que precisava continuar. O chão estava coberto de poças d'água trazidas pela corrente de ar úmido que passava pelas janelas quebradas. As paredes ao meu redor pareciam cobertas por sombras que se moviam, formando rostos agonizantes. Avancei cautelosamente, meus olhos observavam cada detalhe e minha mente tentava racionalizar o que eu tinha visto. Mas algo em mim sabia que aquilo era apenas o começo. Cheguei à sala de jantar. Sobre a mesa de madeira escura havia uma camada grossa de poeira, exceto por uma área circular. O que quer que estivesse ali, alguém havia mexido recentemente. O copo de cristal estava úmido, como se houvesse sido tocado. O ambiente era frio e o ar tinha um cheiro rançoso. Quando me virei, vi novamente a figura daquela mulher. Ela estava ao lado da lareira, seu rosto moldurado por sombras e seus olhos, duas cavernas negras, fitavam-me com uma intensidade feroz e demoníaca. De repente, um relâmpago iluminou a sala, revelando detalhes horripilantes. O vestido dela parecia se dissolver nas sombras, quase como se fosse uma parte viva daquela escuridão. Sua mão pálida e ossuda estendeu-se na minha direção e ouvi uma risada baixa, sufocada, que parecia vir de todos os cantos da casa. Recuei para o corredor, tentando manter minha compostura. Mas a casa parecia viva. As janelas batiam, impulsionadas pelo vento forte que agora invadia os corredores. A tempestade lá fora intensificava-se cada vez mais e a atmosfera aumentava a cada momento. Aí, aquela sensação de desespero e isolamento chegaram. Subi as escadas, cada degrau rangendo sob o meu peso, e senti que os olhos dela ainda me seguiam, embora eu não pudesse vê-la. No topo, o corredor parecia mais longo do que antes, uma ilusão que parecia me prender ainda mais fundo na armadilha daquela casa. Passei por um quarto com a porta entreaberta
Lá dentro, em cima de uma velha cama, uma boneca estava sentada com seu rosto rachado e olhos de vidro. Quando olhei mais de perto, percebi que uma figura se refletia no espelho atrás da cama. Era a mesma mulher, com aquela sua expressão distorcida pela escuridão. Seus lábios moviam-se como se quisesse dizer algo, mas nenhum som saía de sua boca negra. A boneca girou a cabeça lentamente sem que ninguém a tocasse, e seu olhar de vidro parecia refletir uma ira contida, como se fosse um emissário daquela presença maligna. Descia as escadas às pressas, mas a cada passo sentia como se fosse puxado de volta. A figura da mulher aparecia em diferentes pontos da casa, às vezes apenas um vulto no canto dos olhos, às vezes claramente visível, caminhando atrás de mim com seus olhos vazios fixos em minha direção. Cheguei à cozinha, onde o cheiro de algo apodrecido invadiu meu nariz. A pia estava cheia de uma água escura e lamacenta, e uma das gavetas estava aberta, com talheres enferrujados espalhados pelo chão. No centro da cozinha, a mulher apareceu mais uma vez, dessa vez com uma expressão de sofrimento absoluto. Ela segurava uma corrente e pela primeira vez a ouvi claramente dizer: "Eu nunca vou sair." Aquelas palavras ecoaram pela cozinha e naquele momento todas as portas e janelas da casa começaram a bater freneticamente. Era como se a casa estivesse em colapso, respondendo ao lamento daquela mulher. Desesperado para sair, corri para a sala, mas a porta estava trancada. Girei a maçaneta, empurrei-a com força, mas era inútil. Olhei em volta procurando uma saída, mas a casa parecia encolher, como se as paredes se fechassem ao meu redor. A figura da mulher surgia cada vez mais próxima, até que senti seu hálito gelado no meu rosto. A tempestade aumentava lá fora, trovões e relâmpagos dançando ao redor da casa, e a chuva caía mais forte do que nunca. A pressão atmosférica era quase sufocante, e parecia que o ar estava saturado de algo antigo e maligno. A mulher avançou em minha direção, sua mão estendida. Não havia para onde correr. De repente senti uma pressão nas costas, como se algo estivesse me empurrando para a frente, em direção àquela presença fantasmagórica. Meus olhos se fecharam por um segundo, e quando os abri, ela estava mais próxima do que nunca, e pude ver claramente suas feições. Seus olhos pareciam duas órbitas vazias, sem qualquer traço de humanidade. Sua pele era acinzentada e havia marcas ao redor do seu pescoço como se tivesse sido estrangulada. Ela começou a sussurrar algo como uma cantiga abafada e ameaçadora, enquanto me observava com um ódio visceral. Quando tudo parecia perdido, ouvi um estrondo vindo do lado de fora, como se um raio tivesse atingido a casa. A porta da frente se abriu com um rangido. Não pensei duas vezes e corri em direção à saída. A sensação de liberdade durou apenas um segundo, pois, ao olhar para trás, vi a figura da mulher na porta, seus olhos queimando com uma raiva sobrenatural. Eu sabia naquele momento que aquela casa havia tentado me prender e que eu quase me tornara mais uma de suas vítimas. De dentro do carro, vi a figura desaparecer lentamente, mas sua presença ainda pairava no ar. Ainda sinto os ecos daquela noite, mesmo nos dias de chuva. Às vezes, ouço o sussurro daquela canção. Ela nunca saiu de verdade, e de alguma forma sei que ainda espera pela próxima pessoa que ousar cruzar a porta da casa Soares.